Que o Senhor venha usar esta noite a tua filha, Senhor Deus, essa jovem, meu Deus. Que tudo, Senhor Deus, seja para tua honra e glória essa noite. Toma ela, Jesus, toma ela, Senhor. Usa a boca dela, Senhor, esta noite. Senhor Jesus, tu és santo. Toma, Jesus querido, usa, Senhor Deus, para tua honra e glória. Agatha, grandes coisas eu tenho na tua vida, minha filha. Porque isso aconteceu comigo. Senhor, não vou resistir, não vou aguentar. Nada fugiu do meu controle. Eu sou Deus na tua vida. Eu vou cumprir aquilo que eu falei que vou cumprir na sua vida. Apenas abre a tua boca. Aonde chamares, vai fazer a minha obra. Não importa, não há impedimento que vai impedir a obra que eu tenho na tua vida, minha filha. Só toma a tua posição. Quando chamares, estares disposta a fazer. Eu sou Deus na vida da minha igreja. Aleluia. Abençoa a tua filha em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus está aqui. Aleluia. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom saber quando Deus dirige a nossa vida. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, e versículo 8 e 9. Aleluia. E logo depois, capítulo 2, versículo 17. Glória a Deus. Desde já eu quero agradecer ao convite que o irmão Lito me fez. Na hora que ele me falou, eu tremi na base, né? Porque a pessoa, quando é acostumada a cantar, é diferente. Porque mesmo que também o louvor ele seja algo importante, mas ali você já sabe as palavras, você já sabe o refrão, o coro, mas a palavra você tem que descer mais para pedir e falar aquilo que Deus ele quer falar através da sua igreja. Mas eu aceitei porque o Senhor, há tempos atrás, ele já tinha me dito que que isso ia acontecer, né? Que Deus ia vir os convites que Deus ia fazer. Aleluia. E eu não rejeitei. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Sou a menor da casa, sou ainda uma adolescente, uma jovem que tem muito a aprender. Mas minha mãe disse assim, filha, aquilo que Deus já te fez passar, aquilo que Deus ele te ensinou, passa para a igreja. E é isso que eu vou fazer nessa noite. Então, não estranhe se for uma palavra simples, mas eu quero falar uma palavra simples e objetiva no seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Daniel, em Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe trouxesse, que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Glória a Deus. Podemos sentar, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Hoje, quinta-feira, era falado como o culto da vitória. E agora é culto do propósito. Mas isso daí é algo muito importante. Porque antes de ter a vitória, nós precisamos ter propósito. Aleluia. Então, se você veio aqui em busca da tua vitória, creia, Deus vai te dar. E Ele está dizendo, tenha o propósito primeiro comigo. E logo depois eu vou dar a tua vitória. Aleluia. Enquanto eu estava pedindo a Deus para falar a respeito de algo aqui nessa noite, da parte de Deus, o Senhor tocou em meu coração e me lembrou da passagem de Daniel. Daniel foi um homem de Deus, em que Deus usou na sua época. E ele passou por várias situações na sua vida. Ele teve que passar e teve que tomar posições antes de Deus o exaltar. Mas antes de falar sobre Daniel, nós precisamos entender a respeito de como Deus começou a agir na vida de Daniel quando ele foi cativo na Babilônia, quando Deus o exaltou, quando Deus falava através dele na Babilônia. E antes de tudo isso acontecer na vida de Daniel, nós precisamos entender a respeito do que estava acontecendo em Judá com o povo de Deus. A palavra de Deus vai dizer
que em Judá, na época do povo de Deus ali, o povo de Deus, eles estavam vivendo de uma vida em que Deus não se agradava. A Bíblia vai dizer que o povo ia ao templo, e quando chegava ao templo, eles adoravam a Deus ali dentro do templo, mas quando saíam, eles se prostituíam e eles adoravam a ídolos. E isso confirma essa palavra lá em Jeremias. E Jeremias era usado por Deus para profetizar, dizendo para o povo voltar e se arrepender. Mas era dessa forma que o povo vivia naquela época. Era é como se fosse nos dias de hoje, era dentro da igreja, adorando a Deus, mas eles adoravam mais ao templo, eles estavam ali só de uma forma superficial, e quando saíam eles voltavam para a prática do pecado. E nos nossos dias muitas vezes não é diferente, porque tem pessoas que muitas vezes chegam dentro da igreja e muitas vezes estão com roupa de crente, estão falando como crente, adoram como crente, mas quando estão lá fora eles não representam isso. Então era essa forma qual o povo vivia e não agradava ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que o rei Jeoaquim, ele estava também vivendo de uma forma totalmente errada, fora dos planos de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que ele cometia a iniquidade. Ele passou a não confiar em Deus e começou a confiar em homens. A Bíblia vai dizer que ele começou a colocar sua fé e pedir conselhos aos políticos. E isso se chama iniquidade, porque o que significa iniquidade? Iniquidade significa quando você está no pecado e você sabe que é pecado, mas você continua naquela prática do pecado, mesmo entendendo que não está no caminho certo. E essa era a vida que Jeoaquim vivia. Então, Deus, vendo toda essa situação, Deus permite que Nabucodonosor venha e assim tome Israel no cativeiro. Então, a Bíblia vai dizer que Deus usa Nabucodonosor como um instrumento para poder ir até Israel e sitiar a todo o Judá. O rei Jeoaquim, ele estava vivendo olhando pela visão humana. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Quando nós passamos a viver uma vida em que a gente só procura viver olhando pelos olhos carnais, pelos olhos humanos, nós saímos da vontade do querer de Deus. Muitas vezes, e assim a gente pode lembrar também de Sara, quando Sara, Deus fez uma promessa a ela, dizendo para Sara, dizendo para Abraão, dizendo que ia dar um filho, que eles teriam uma grande nação, que Deus iria abençoar. Sara entendeu a promessa de Deus, mas com o passar do tempo, Sara, ela começou a querer, vamos dizer assim, dar uma ajuda para Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que ela, vendo a situação dela, em que ela estava, em que ela era estéril, que ela já era uma mulher que já estava avançada em idade, ela pensa: o meu esposo precisa ter filhos, e eu já não tenho mais idade para isso, mas a promessa de Deus vai se cumprir. E a Bíblia vai dizer que ela fala com seu esposo e diz para ele se deitar com Agar, para que aí sim viesse a promessa de Deus. Só que quando a gente procura fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas não acontecem da forma certa. E a palavra de Deus vai dizer que Sara teve problemas ali, situações, e Deus não se agradou. Então, da mesma forma, Jeoaquim viveu naquela época. E a palavra de Deus ainda vai dizer que, em vez de como líder, em vez de eles fazer com que o povo de Deus se colocasse mais na presença de Deus, estivesse mais perto de Deus, ele fazia o contrário. Ele distanciava o povo de Deus da sua presença. Aleluia. Então, Deus manda Nabucodonosor ir sitiar ali. E a palavra de Deus vai dizer que Nabucodonosor, ele chega e Deus permite que ele vá até o templo e ele pega alguns utensílios da casa do Senhor. Então a palavra de Deus vai dizer que ele pega aqueles despojos, porque despojo naquela época significava troféus. Quando um povo vencia a guerra, vencia um reino, a palavra de Deus diz que o exército entrava, pegava todos os bens materiais e eles usavam como despojo, ou seja, como troféu da guerra que eles ganharam. E Nabucodonosor, vendo ali alguns utensílios da casa do Senhor, e é importante a gente ressaltar isso aqui,
Em vez de ele pegar aqueles utensílios, em vez de usar aqueles utensílios de ouro e de prata e pegar para si, a história vai dizer que Nabucodonosor, ele pega aquela prata, aquele ouro e diz: eu vou oferecer essa prata e esse ouro aos meus ídolos. E nós podemos entender aqui, a palavra de Deus diz que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E sabe por quê, irmão? Porque Nabucodonosor, ele pegou o que tinha de melhor ali em Israel e ofereceu aos ídolos. E muitas vezes sobem em cima do púlpito e dizem assim: eu vou oferecer um hino a Deus, mas eu não ensaiei, eu não fiz certo, não sei se vai dar certo, mas amém, é para Jesus. Não, irmão. Quando nós temos que oferecer algo para Deus, tem que ser de coração. Quando nós temos que oferecer algo para Deus, tem que ser do melhor. Então, quando você fazer algo para Deus, faça do melhor. Porque o Senhor, Ele se agrada daqueles que buscam, daqueles que planejam, daqueles que dizem: Senhor, eu estou aqui para oferecer o meu melhor. E foi o que Nabucodonosor fez. Mas continuando a história, a palavra de Deus vai dizer que Nabucodonosor, ele começa a selecionar alguns jovens. Ele começa a selecionar alguns jovens e ele escolheu os jovens para poder ir até Babilônia, para poder serem escolhidos, para poder servir ali e aprenderem a cultura deles. E a palavra de Deus vai dizer que ele escolhe os jovens da linhagem de Israel, e eles pegam esses jovens, matam a família desses jovens, matam os sacerdotes, matam todos os parentes. E aí ele pega esses jovens e diz: eu quero jovens com tais qualidades. Primeira qualidade, jovens da linhagem real. E ele diz também, segunda qualidade física, sem defeito. E terceira qualidade, que sejam inteligentes. E agora, para você parar para perceber, por que Nabucodonosor não escolhe os filhos da Babilônia? É porque eles com certeza sabiam que os filhos de Israel, eles eram diferentes, porque era um povo escolhido por Deus. Eles não tinham mancha, eles não tinham defeito, eles eram pessoas inteligentes. E da mesma forma como Nabucodonosor sabia que em Israel havia jovens diferentes, o inimigo também sabe que na nossa igreja, no nosso meio evangélico, há jovens diferentes. E muitas vezes o inimigo, ele prepara ciladas para poder pegar os jovens que estão aqui dentro para colocar lá fora. Se você parar para perceber, o inimigo, a maioria das pessoas que cantam lá fora para o mundo, a maioria dos jovens dos famosos que cantam ou que têm alguma fama lá fora, se você perguntar: onde é que você aprendeu a cantar? Como é que você sabe tocar tão bem? A maioria deles vai dizer: eu aprendi quando eu era criança lá na igreja. A maioria deles vai dizer: eu ia para a igreja, eu aprendi a tocar, eu cantava os hinos da harpa na igreja, eu orava na igreja, eu ia com a minha mãe. Então o meu talento foi desenvolvido lá dentro. E aí, é aí que o diabo entra, porque quando esses jovens eles não têm preparação, o inimigo aproveita e diz: vem cá que eu tenho fama para ti. Vem cá que eu tenho coisas para te dar. Ele se aproveita do talento que os nossos jovens da igreja têm para poder usar lá fora. Então, pai, mãe, vamos prestar mais atenção nos nossos filhos. Aleluia. Talvez o teu filho ele tem vontade de cantar, ele pega o playback dentro de casa, ele coloca no YouTube lá e começa a cantar com as palavras dele. E muitas vezes tem pais que não observam isso. Muitas vezes tem pais que chegam e não olham muito assim, não observam como seu filho tem talento. E o diabo está dizendo: vem que eu tenho lugar para você. Então em casa, incentive o seu filho, diga: filho, canta. Filho, prega. Fala um versículo bíblico. Porque dessa forma o Senhor vai estar usando a sua vida para poder o seu filho ser mais um homem e uma mulher usado por Deus dentro da casa de Deus. Então a palavra de Deus vai dizer que Nabucodonosor, ele pega esses jovens e aí entra Daniel e seus amigos. Aí entra a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E se pararmos para pensar, a vida de Daniel e seus amigos não foi algo fácil. Porque se a gente entrar dentro da história de Daniel, ele é levado como cativo.
ele é levado junto com os seus amigos. E com certeza, pelo que conta a história, talvez os seus pais foram mortos. A sua família, os sacerdotes, aqueles que ensinavam, todos foram mortos. E agora você para pensar. Daniel, numa situação dessa, sendo tirado da sua família, sendo levado para uma terra estranha. E a palavra de Deus vai dizer que ele chega naquele lugar. E aí o chefe dos eunucos chega e diz: vocês vão ser instruídos em toda a área em conhecimento. Vocês vão ter 3 anos de faculdade. Vão ser ensinados em toda a área de ciência e cultura da Babilônia. Vocês terão moradia de graça. E vocês terão comida de graça. E não é qualquer comida, é a comida, o manjar que o rei comia. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Daniel ele ouve isso, ele diz: eu rejeito. Ele diz: eu não aceito isso. E aí talvez os amigos de Daniel, aqueles mais próximos, poderiam dizer: como assim, Daniel, você vai rejeitar? Olha só a oportunidade que você está tendo. Você acabou de ser tirado como cativo. Você está numa terra estranha. E agora você está tendo a oportunidade de poder ter faculdade, de poder se formar 3 anos, de poder ter moradia, ter casa, uma casa boa, por 3 anos e comer da melhor comida. Quero o manjar do rei, quero o melhor vinho, quero a melhor carne. E ele diz: meu coração rejeita. Aleluia. Por quê? Porque nós podemos entender que Daniel, assim como diz no Salmo 119:11, ele diz assim: escondi a tua palavra. Aleluia. E o que é esconder, irmão? Esconder significa guardar. E a gente só guarda aquilo que tem valor para nós. Então, Daniel, a palavra de Deus, para Daniel, a fidelidade a Deus era mais importante do que tudo aquilo. Então Daniel, como diz no Salmo 119, ele esconde a palavra de Deus no coração para não pecar contra ti, para não pecar contra o Senhor. Mas Daniel, você está rejeitando uma vida toda, que você vai ter bens materiais, que você vai ter inteligência, que você vai ter sabedoria. Ele diz: não, melhor é servir ao Senhor. Aleluia. E quantas vezes no nosso meio o diabo ele coloca certas situações, certos pratos para nós, e eu digo por experiência própria, em que você pode dizer assim, nos seus olhos humanos: essa vida é melhor, essa vida no mundo é melhor. Mas o Senhor está dizendo: seja fiel a mim. Aleluia. Que eu vou ser fiel a ti. Aleluia. Daniel ele tinha vários motivos para poder querer aceitar a cultura, aceitar os manjares do rei, aceitar as propostas. Porque se a gente parar para pensar, se todos os seus pais se os seus pais foram mortos, se toda a sua família foi morta, se ele foi tirado para ser escravo, para ser um cativo numa terra estranha, Daniel e seus amigos poderiam ser rancorosos. Daniel e seus amigos poderiam dizer: santidade? Eu ser fiel a esse Deus que permitiu que Nabucodonosor fosse lá e destruísse Israel? Não. Mas ele toma uma decisão diferente. Ele decide, mesmo na provação, mesmo na dificuldade, mesmo não entendendo nada, ele diz: eu vou ser fiel ao meu Senhor. E quantas pessoas hoje em dia estão rancorosas, estão com raiva de Deus, porque dizem: eu sou assim, eu sou rancoroso, eu tenho raiva porque isso aconteceu na minha casa, porque isso aconteceu na minha família, porque isso aconteceu porque os meus pais foram dessa forma, porque tal pessoa me chateou. Eu não faço mais, eu não oro mais, eu não busco mais a Deus, eu não entendo as promessas de Deus, porque isso e aquilo e etc. aconteceu na minha vida. E eu já vi conheci pessoas que deixaram de querer buscar a Deus por situações que aconteceram na vida. Mas a gente não pode deixar essas coisas entrarem no nosso coração. Aleluia. A gente tem que entender que essa vida aqui na terra é passageira. Aleluia. E Daniel com certeza entendia isso. Porque ele entendia que a promessa, ou a fé dele não estava nas coisas materiais, mas estava em Deus. O que fortaleceu Daniel naquele momento não foi o seu olhar, mas foi Deus. Aleluia. Então quando você passar por momentos difíceis, entenda, a sua confiança tem que estar em Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. E eu falo por experiência própria, porque quando eu perdi o meu pai, o meu chão se abriu. Porque eu acreditava que Deus ainda iria restaurar ali o meu lar, iria curar. E eu orava
E minha mãe está aqui de prova que eu, minha mãe, minha família ali, minha avó que estava lá orava. Quantas vezes às noites nós passamos batalhando, repreendendo o mal, repreendendo ali porque ele sentia dores, porque só quem já viu alguém que teve câncer, alguém que passou por dificuldades assim, sabe o quanto é dolorido. E também é dolorido para aquela pessoa que está do lado, que ama. E pai, né, meus irmãos, pai é um pedacinho de nós. Então eu acreditava muito ali no que Deus iria curar, que Deus iria fazer um milagre. Mas não foi assim, Deus queria levá-lo. Muitas vezes eu cheguei a ir em Blumenau e ia, como minha mãe trabalhava, a mãe do meu pai ainda não tinha chegado, estava em outro estado, estava vindo viajar para cá para poder acompanhar ele ao médico. E minha mãe não podia por causa que ela ia ao trabalho. Então de manhã, quem ia com ele a Blumenau acompanhar era eu para as consultas. E eu ia com tanta fé, acreditando que Deus ia fazer um milagre, acreditando que Deus ia fazer algo. E quantas vezes na volta, ele sentindo dores, Deus tocava no meu coração e dizia: Agatha, canta aí nos da harpa, porque aí eu vou repreendendo, que aí eu vou dando alívio. E eu começava a cantar. E eu começava a cantar e eu sentia a presença de Deus dentro daquele local ali dentro da ambulância. Mas quando Deus decidiu levá-lo, o meu chão se abriu. Porque de qualquer forma o pai e a mãe, eles são uma base da gente. E o meu pai, ele gostava de me ensinar a palavra de Deus. Tanto que às vezes que eu preguei aqui no círculo de oração, quem me ajudava a fazer os esboços era ele. Aleluia. Porque ele já foi pregador. Glória. Mas assim, Deus não quis, Deus disse não. E quando Deus diz não, dói dentro de nós. Mas o Senhor me ensinou com esse não, que a vontade dele prevalece na vida da gente. E que por mais que as situações sejam difíceis, o Senhor, ele sabe o que faz conosco. Então, quando Deus ele diz não para você, na situação que você passa, ele está dizendo: apenas confie-me, porque eu sei o que eu faço. Então Deus fez dessa forma. E a palavra de Deus vai dizer que Daniel, ele decidiu guardar a palavra no coração. Ele decidiu esconder e disse: não, pro meu coração não há espaço para pecado. E sabe por que Daniel? Daniel ele aceitou a faculdade, aceitou a moradia, mas ele não aceitou o manjar. E sabe por quê? Porque ele tinha discernimento. Ele entendeu que aqueles manjares eram consagrados a deuses estranhos. Então quando Aspenaz chegou e disse: vocês vão comer da comida do rei, ele disse: eu não vou comer. Então, e a palavra de Deus vai dizer que quando ele decide ter essa posição, porque nós como crentes, nós devemos ter uma posição na hora da dificuldade, na hora da provação, nós precisamos ter uma posição diante daquela situação. E Deus, ele observa a gente durante essa situação. Quando a gente decide dizer: não, Senhor, eu escolho te honrar, eu escolho me posicionar, Deus, ele nos honra. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 9, ele diz assim: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então quando Deus percebeu que Daniel ele estava tomando uma posição de agradar a Deus, de ser fiel a Deus, Deus decide dar graça. Então quando você se posiciona dentro do seu lar, quando você resolve se posicionar dentro do seu trabalho como servo de Deus, como uma serva do Senhor, quando você decide honrar Jesus aonde você vai, o Senhor ele te vê. Glória a Deus. E da mesma forma Deus vê quando a gente não honra Ele lá fora, porque Deus ele nos observa 24 horas por dia. Aleluia. E Deus ele quer ter intimidade com aquelas pessoas que procuram ter intimidade com Ele. Então Deus honrou a fé de Daniel, porque Daniel decidiu se posicionar. Então a palavra de Deus vai dizer que Daniel ele chega a Aspenaz e ele fala que não queria comer do manjar do rei. E aí Aspenaz fica preocupado por causa que se ele não comesse e ele se apresentasse ao rei e estivesse fraco, o rei iria mandar matar o chefe dos eunucos, iria mandar matar ele. Mas aí Daniel que tem a presença de Deus, ele entende aquela situação e diz assim: não, me testa 10 dias. Me testa 10 dias, só com água e legumes. Glória a Deus. E aí, Deus
Olha como Deus é maravilhoso. Porque na situação que a gente passa, Deus ele sempre mostra uma situação em que a gente pode se dar bem. É no momento da tribulação em que Deus diz, faz assim, filho, que vai dar certo. Então Daniel ele decidiu fazer aquele jejum só com legumes e água. E assim foi durante 10 dias. Imagina lá, no primeiro dia, Daniel, água e legume. E todo mundo do lado dele comendo. Se fosse hoje, no dia de hoje, seria uma coca, um churrasco. Imagina você comendo lá só legume e água, legume e água, legume e água. E no segundo dia, legume e água, legume e água. Só dessa forma. No terceiro dia já está enjoando. Mas era naquele propósito. E a Bíblia vai dizer que no final do dia, nos finais dos 10 dias, quando eles se apresentaram diante do chefe dos eunucos, a palavra de Deus vai dizer que o chefe dos eunucos foi testar cada jovem. E a Bíblia diz que eles estavam mais fortes e mais saudáveis do que todos os outros que estavam comendo do manjar do rei. Aleluia! Aleluia! Então continua dessa forma. Daniel continua comendo legume e água, legume e água. E aí o seu alimento começa a ser separado. E aí a Bíblia vai dizer que no final dos 3 anos de preparação, antes de chegar na presença do rei Nabucodonosor, quando termina esses 3 anos, eles se apresentam. E aí o rei começa a fazer todas as perguntas. Começa a fazer perguntas sobre a cultura, sobre a cultura daquele povo, sobre a ciência daquele povo. E aí a Bíblia fala que Daniel e seus amigos se destacaram diante daquele povo. Aleluia. Quando ele dizia quando ele fazia a pergunta A, Daniel e seus amigos, aí quem responde? Daniel, eu. Aleluia. Quando ele falava pergunta B, quem vai responder? Daniel e seus amigos, eu. A Bíblia fala. Quando eles iam fazer a 4ª pergunta, eles diziam, quem responde essa pergunta? Daniel e seus amigos, eu. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que no meio de todos aqueles ali, Daniel, ele foi destacado. Deus deu 10 vezes mais sabedoria do que a todos que estavam. E o que eu quero te dizer com isso, irmão, é que Daniel, ele teve um exemplo de perseverança. Deus só deu sabedoria a Daniel. Deus exaltou a vida de Daniel porque lá na frente teve renúncia. Porque lá atrás teve renúncia. Porque lá atrás ele decidiu ter um posicionamento. E eu não sei como você tenha chegado aqui dizendo, Senhor, o que está acontecendo com o meu ministério? Senhor, o que está acontecendo com a minha casa? O que está acontecendo com a minha família, com o meu casamento? O Senhor está dizendo, você precisa tomar um posicionamento. Glória a Deus. Antes de eu entregar a tua vitória, você precisa confiar e me colocar na frente. Aleluia. Deixar eu dirigir a tua vida. Muitas vezes nós queremos ser guiados por nós mesmos, mas o Senhor, Ele não nos obriga a Ele querer nos dirigir. Ele diz, não, se você deixar eu agir, eu vou agir. Aleluia. Então Deus deu sabedoria a Daniel. Deus exaltou a vida de Daniel porque ele teve um compromisso, porque ele disse, eu vou me posicionar. E eu quero te convidar para ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus deu sabedoria a Daniel porque ele decidiu confiar e crer em Deus. Aleluia. A banda pode cantar um hino? Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que passado um tempo, Daniel, Glória a o Deus. rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele teve um sonho que o perturbou muito. E aí a palavra de Deus vai dizer que ele acordou, chamou os magos, chamou os astrólogos e disse, eu tive um sonho. E eu esqueci do sonho e agora eu quero o sonho e a interpretação. Aleluia. E aí aqueles astrólogos, aqueles que estavam ali disseram assim, rei, mas como que vamos saber o sonho? Dize-nos o sonho e nós vamos dar a interpretação. E ele disse, não, eu não sei o sonho. Eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. Aleluia. E aí eles enrolaram, a Bíblia vai dizer que enrolaram e não sabiam como dar a resposta. E aí Nabucodonosor manda matar os magos, os astrólogos. E aí a Bíblia vai dizer que quando chegam para matar Daniel na sua casa, Daniel diz assim, o que está acontecendo? E ele contou a história. Então Daniel pede tempo a Nabucodonosor e diz, e quando ele chega em casa, qual foi o primeiro posicionamento dele? Ele diz, vamos orar. Aleluia. Ele se derramou na presença de Deus junto com os seus amigos.
e disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, para poder saber qual é o sonho, porque ele não sabia nem o sonho, muito menos a interpretação. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando eles desceram em oração, o Senhor visitou Daniel e deu o sonho e a interpretação a Daniel. Então quando Deus faz algo, Ele faz da maneira certa e vem completo. Então da mesma forma eu quero te dizer, se você tem uma situação em que você está colocando na presença de Deus, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e colocar nesse momento essa dificuldade nas mãos de Deus. E dizer: Senhor, eu estou com essa preocupação. E eu não sei como resolver, e o Senhor, Ele irá te dar vitória. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no coração. Vamos fazer uma oração. E eu creio que o Deus de Daniel, Ele irá visitar a tua vida nessa noite. Senhor Deus, Pai do céu, estamos aqui na tua presença, Senhor. Colocando, Senhor, nossas mãos, Senhor Jesus, no nosso coração. E crendo que Tu és o Deus de Daniel, que Tu és o Deus que dá resposta. Senhor, nesse momento eu quero apresentar os Teus filhos. E assim, Senhor, como o Senhor respondeu a Daniel, assim como o Senhor deu força para Daniel, para ele conseguir vencer aquele momento, Senhor, dá força para os Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, visita, Senhor, para lá, para a família. E assim, Senhor, vai dando a providência. Vai assim, Senhor, visitando, Senhor, e transformando vidas. Vai dando força, vai dando, Senhor, capacidade. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Aleluia. Tem um grande valor.